Olá, como vai do lado daí? Espero que bem. Eu me chamo Maria, estou esteticista e terapeuta integrativa e hoje vamos falar sobre o ego. Quem é que não tem ele, não é mesmo? Ninguém quer ter, mas todo mundo tem, inclusive eu, que já tratei muito o ego. O ego, o que que é ele? Como diz o professor Bruno Gimenez. O ego é uma égua, né? Por causa que ele impede a pessoa de viver nos seus próprios termos, de viver feliz, saudável e o que ela nasceu para ser. E o ego, ele é o eu personagem. Sabe aquela sujidade que fica por cima das coisas? Imagina você não limpar a casa, não limpar um móvel, quando você for lá vai estar grosso, passa a mão por cima vai estar grosso de sujeira. Assim é a nossa vida. Nós vamos vivendo e vamos criando camadas, né? De coisas boas, claro, mas também é muito fácil para o ser humano ele ficar ali criando aquelas crosta, craca, né? De negatividade. Eu sinceramente, eu já estudei tanto até agora e não consegui entender ainda o porquê que consegui entender como terapeuta estudando. A gente compreende, né? Mas na vida real, na prática, a gente gostaria de entender, né? O porquê que é tão fácil ficar cultivando as coisas negativas, o que aconteceu, ficar se martirizando, se culpando e culpando as pessoas. Uma das coisas que a gente percebe desde criança é que os mais velhos já têm a fama, né? Hoje nós mais jovens já vamos tendo essa facilidade de tirar o rancor do coração, as mágoas, mas as pessoas mais velhas que vieram antes de nós por causa que sofreram muito, né? Eu não tô culpando eles nem julgando, mas é por causa do sofrimento e tiveram que dar a cara a tapa, pegaram muito o vigor do tempo, as intempéries, frio no corpo, nos pés, tiveram que trabalhar, se virar nos 30, né? Eu não digo nem nos 30, tiveram que se virar nos 50 para conseguir dar conta. Principalmente as mulheres, né? Não deixando os homens de lado, mas as mulheres, por causa da questão hormonal também, que interfere muito na questão da saúde uterina, dos pés, como um todo, né? E a mulher ainda tem a questão da gravidez, que para até o corpo voltar de novo, né, ao normal, reorganizar a questão ali emocional, mental e física do corpo depois da gestação. E daí depois já vem as responsabilidades, às vezes tem mãe solo que precisam dar conta de tudo, dar conta dos filhos, da casa, tem que pensar como, né, a mãe tá ali, deu a luz, precisa se preocupar, quer dizer, o que ela menos se preocupa nesse momento é com ela mesma, acaba deixando a autoestima de lado, os autocuidado de lado e começa a levar a vida um pouco a ferro e fogo, leva tudo muito sério e muitas vezes acaba se perdendo um pouquinho também no seu próprio instinto e no seu próprio ego também, porque ali tem muitas dores, né? Muito latentes. E esse caos é um papo para muitos chimarrões, como se diz, para muito café, porque quanto mais eu vou falando aqui com vocês, vem mais fio da meada, né? É como nem é um fio do novelo, né? São vários novelos com vários fios. Esse assunto é um leque, né? Abrange muita questão. Então, por isso eu já digo aqui no vídeo, não se ofenda com nada que eu vá falar aqui, por causa que é muito abrangente esse tema. Só que aí que tá, quando a gente se ofende também, eu já vou dizendo, não se ofenda, porque quando a gente se ofende, na verdade, é as dores nossa, né, que a gente se ofende, justamente porque aquilo que a gente escuta pegou ali, ó, na casquinha da ferida, né, do que precisa ser curado em nós. Por isso que a gente às vezes fica chateado, magoado, e eu te entendo, eu já passei por isso. Eu
já passei por tantas coisas que quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal e nas redes sociais. Hoje eu tô mais ativa lá no Instagram, por incrível que pareça, mas eu pretendo seguir mais ativa aqui também. Mas mesmo assim já fica meu arroba lá do Instagram, porque daí é mais fácil de eu postar os stories lá e os vídeos, porque daí eu vou lá, gravo no filtro e já posto o vídeo. É rapidinho. É o arroba Maria G. Froz. O Froz é F-R-O-Z. Mas voltando lá pro ego, pro nosso ego. A gente às vezes não quer se curar, né? Eu sempre fui atrás da cura, né? Sempre fui. Mas eu sou uma das pessoas, assim, que já resistiu bastante, porque eu pensava, meu Deus, e, e se existe? Eu quero mudar, mas e se existe vida fora isso do que eu tô vivendo, do que eu tô sentindo? Sintomas de ansiedade, de depressão, mágoas, ressentimentos, culpas, fobias. Mas e se eu lutos? E se eu me curar, como é que vai ser? Vai ser como que vai ser essa nova versão da Maria? Aí eu vou ter que começar a dar limite, e eu não dava limite porque eu já sabia já. Eu não conseguia dar limite, mas eu sabia que se eu desse limite, muitas pessoas iriam se afastar e iriam sair da minha vida, iriam ficar chateada. E se naquele momento eu sou muito analítica desde sempre. A gente estuda para ir, né, refinando o feeling, né? Mas eu sou muito analítica já desde que eu me conheço por gente. E eu já analiso a pessoa e eu muitas vezes deixei de dar limite porque eu sabia que a pessoa poderia distorcer o que eu falei por causa que ela ia estar falando com o ego dela, porque tem pessoas que a gente já percebe na hora que ela quer só dar conselho para nós, e se nós apontar uma falha dela, ela vai se ofender e é capaz de inverter o que a gente falou ainda, porque daí ela não precisa fazer mudança. Se ela tá certa o tempo todo, aí que bom que é, né? Resolve a vida, não precisa fazer mudança nenhuma. E só que ontem numa aula sobre o que eu aprendi, já vi falar sobre isso, mas ontem parece que pegou lá no âmago né, ai, lá nas entranhas, né? Que é o nosso ego que trava a gente de se defender, de dar limite nas relações, ter conversas claras, conversas sinceras, e seja as mulheres principalmente, né, no relacionamento, porque nós fomos ensinadas, não é eu que estou dizendo isso, só repetindo para vocês, que nós mulheres fomos ensinadas a ser boazinhas, a ser as pacificadoras, as moças da paz, as que passam panos quentes, não é todas as mulheres, porque muitas mulheres são, eu vou dizer assim, são faca na bota, como se diz, né? Elas não gostam de botar panos quentes, elas falam mesmo, e só que tem mulheres que acabam querendo mais nossa ancestralidade, né? Botava panos quentes. Ai, não, mas o fulano é assim mesmo. Ai, coitado do fulano, coitadinho do cicrano. Ai, mas é que no fundo ele é uma boa pessoa. Ah, mas ele não fez por mal. Ah, perdoa, perdoar é divino. Quem não perdoa não vai pro céu. E tá certo, a gente não tem que guardar mágoa e rancor, mas eu falo pelo viés que nós fomos ensinadas a ser as boazinhas, né? As famosas que dizia amém para tudo e para todos e acabava engolindo os sapos. Eu sou uma que engolia sapo por causa que e aí tinha desenvolvido problema na tireoide, na glândula da tireoide, e cada doença, ela não é uma doença. Ela é um mensageiro, porque a doença, ela não é de Deus, a doença, ela não foi feita para o ser humano. Ela, na verdade, é só um mensageiro que algo está em desequilíbrio nas nossas emoções, no nosso corpo. Diabetes, por exemplo. A pessoa perdeu a doçura da vida, ela
Veja bem, não se ofenda com o que eu vou falar se você tem esse problema de saúde ou conhece alguém. Na verdade, a grosso modo, a pessoa, ela tá tão, como é que eu vou dizer a palavra? Tão arradia consigo mesma, ela tá tão da pá virada com a vida, ela não vê mais doçura nas coisas e na vida. Ela tá existindo, vamos dizer, né? Vivendo, né? Mas na verdade não é. Eu não tô aqui para dizer que é culpa da pessoa. Na verdade, a pessoa foi ensinada a ser tão forte e ela não conseguiu sozinha ressignificar tudo isso. Ela não conseguiu transmutar tudo isso e acabou criando um rancor ali, incubado, um rancor, uma mágoa ali e criou uma crosta só, né? A pessoa ela pode até ser vaidosa por o lado de fora, né? Passar batom, arrumar os cabelos, se arrumar, cuidar do corpo, só que por dentro o corpo grita, clama por doçura e a pessoa se torna inflexível, mais rígida. Só que às vezes a pessoa pode ser mais calma, mais tranquila, mas geralmente a pessoa desenvolve. Como é que eu vou dizer a palavra para vocês? Ela não consegue dialogar calmamente no tom, né? A pessoa já levanta a voz lá em cima. E só que veja bem, nem sempre a pessoa que perdeu a doçura da vida ela desenvolve diabetes, que ela na verdade, ela pode desenvolver outros tipos de saúde, né? Às vezes vai de cada corpo, de cada pessoa, a percepção. Às vezes ela desenvolve doenças em outras partes do corpo também. E só que aí que entra o ponto, né, de tudo isso que eu quero falar hoje com vocês. A pessoa foi se perdendo de si mesma e só que ela não quer mostrar fragilidade para a família, aí ela acaba sendo aquela pessoa que se exalta, ergue a voz, ou não quer dizer também que a pessoa não seja aquela pessoa que seja calma demais, que não tem boca para nada, que não se expressa, que não se defenda. Uh, Só que às vezes a pessoa ela entra dentro de uma redoma, numa carapuça, assim ela cria tipo uma barreira, né? O comportamento da pessoa é só uma barreira para ela não mostrar as suas dores, as suas fragilidades para as pessoas, porque se ela demonstrar que ela não está bem, que estão magoando ela ou ofendendo, ela vai demonstrar fraqueza para os outros. Então ela resolve se recolher e guardar esses sentimentos para ela, né? E só que tem solução. Eu tô aqui para dizer para vocês que tem solução. Cura, a gente é terapeuta, a gente não pode prometer cura, porque não, isso é um processo de cada um. É por isso que os terapeutas são integrativos, holísticos, porque nós usamos uma abordagem que envolve várias terapias, várias frentes assim da psicologia. A gente estuda de tudo um pouco sobre o emocional, sobre a saúde física, sobre o mental, sobre a qualidade e estilo de vida da pessoa. Porque até fazer academia, fazer exercícios físicos, meditação, caminhada, tudo isso implica numa recuperação da saúde da pessoa. E vamos lá, recapitulando para o ego. O ego, ele torna a pessoa mais inflexível, durona. A pessoa... Eu tenho a experiência, né, como terapeuta, que eu divulgo e divulgo e divulgo o meu trabalho já faz anos. E eu percebo que ainda não tem a procura que eu esperava que tivesse das pessoas procurando as terapias, porque não é falta de eu, Maria, terapeuta, divulgar o meu trabalho, não é falta. E eu descobri agora que sabe o que é que está por trás disso. Interessante, porque ontem eu percebi algo, né, depois de alguns atendimentos, que às vezes a pessoa não esboça, não esboça um sentimento
genuíno e verdadeiro, tô querendo cebolinha agora, que ela gostou ou não gostou da sessão, né. Na verdade, a pessoa precisa desse respiro, precisa assimilar tudo o que está acontecendo, por causa que é uma vida em sofrimento, e a pessoa precisa digerir tudo isso e entender que ela não precisa ser forte o tempo todo, que a gente demonstrar fragilidade, na verdade, é de grande coragem, porque só uma pessoa de grande coragem vai à luta e tem a sua história de vida, que cria filhos, casa, dá conta de tudo, dá conta da profissão. Isso já é de, meu Deus do céu, isso já é de grande salva de palmas, né, para a pessoa. Só que esse tal de ego, ele acaba atrapalhando a vida da pessoa ir lá e dizer, não, olha, nossa, tem solução isso que eu tô sentindo, eu vou lá, vou agendar uma sessão, vou fazer a terapia, eu vou querer saber mais como é que funciona, como é que não funciona, o que que faz isso, onde é que atua, eu vou melhorar com isso, o que que eu posso fazer, né, pra dar um basta nesse sofrimento, porque eu sei que não tá bom, e então se eu tô vendo ali a terapeuta falando, então eu quero saber, eu quero melhorar da vida, porque eu vinha nessa vida que não a passei, eu vim aqui para ser feliz. E a vida tem os desafios, claro que tem vários percalços ao longo da vida. E isso faz parte, porque nós estamos aqui no mundo terreno, na Terra, para evoluir. Porque os seres evoluídos já não estão mais aqui. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que os seres celestiais já estão lá na outra dimensão. E se você quer estar vivo aqui, é porque você está em constante evolução. Só que a gente daí precisa, né, de uma ajudinha. Às vezes essa ajuda é religiosa, a pessoa encontra essa paz e essa cura, essa transformação na igreja, só que nem sempre as pessoas, não é todos que conseguem sozinho ou ir através da sua fé ressignificar tudo o que precisa. A gente precisa se aliar à ciência também. E a ciência é as terapias holísticas, porque a aromaterapia é ciência, é de Deus, mas é estudado pelo homem, a extração, a plantação das plantas para o óleo essencial chegar aqui no meu espaço holístico. Foi usada a ciência por trás, tem pessoas por trás que tem toda a logística, que preparam a terra, que fazem toda a plantação das ervas medicinais e depois tem lá que faz a extração dos óleos essenciais, quem envasa os óleos essenciais, os médicos, os químicos, todos os profissionais que fazem essa logística, esse estudo por trás das moléculas, para que serve cada planta. Tal planta vai se associar com tal planta ou com tal óleo essencial, se juntando com tal óleo essencial, o que é que vai fazer no corpo, quais químicas que, né, vão ser beneficiadas no corpo, o que é que vai curar na pessoa, né, porque é sensorial. Os óleos essenciais, ele tem um período, quando nós começamos a usar, eles já começam a ter benefício no nosso corpo, no nosso emocional, porque as nossas células, elas vão absorvendo tudo isso e as nossas células vão sempre se regenerando. Vocês já perceberam que a nossa pele, principalmente no inverno, fica toda igual farinha, né, a grosso modo, ali esfarelando? São as células mortas. Então, isso quer dizer o quê? Que nossas células estão em constante regeneração, renovação. E assim, se você consegue perceber isso, então você consegue perceber que você consegue fazer uma transformação na sua vida também, através das terapias holísticas. Aí tem o Reiki, que é uma energia sutil que nós reikianos canalizamos através dos símbolos, e aí ele vai energizando as glândulas, as nossas, para os médicos, né, para a ciência, as glândulas, né, para nós terapeutas a gente fala os chakras. E nós temos inúmeros
pontos energéticos no nosso corpo, que são os meridianos, que aonde tocado, aqui ó, acima do lábio, nós temos um meridiano no queixo, assim, aqui assim nós temos todo o mapa do nosso corpo todo, que é relacionado aqui no nosso terceiro olho, é um meridiano. No Aura Master a gente toca aqui ó, nesses pontos, assim, na cabeça, são tudo meridianos. Vocês podem conversar com um médico lá, integrativo, ele vai falar, ou um homeopata, ele vai falar que são todos os pontos, os meridianos, canais energéticos, que eles são como os fios, né? É tudo conectado lá com os nossos órgãos. E a partir do momento que é tocado, né? Ativado esses pontos, eles vai, essa foi boa, eles, eles vão fluir, né? Eles vão ficar assim, vamos dizer que eles estavam parados, né? A pessoa doente, daí estava parado, né? Não estava fluindo o fluxo de energia. Parado a grosso modo, né? Porque porque o nosso corpo não tá parado, né? Mas vamos dizer que a energia vital não estava fluindo como deveria. Aí tocando esses pontos, aí ele vai voltar a fluir. E aí você vai voltar a ter a saúde plena novamente. E vai voltar a circulação sanguínea, irrigação sanguínea, tudo vai voltar a melhorar, a funcionar no corpo novamente. Então, por isso é importante nós nos abrir e dar o primeiro passo, dar esse primeiro impulso, né? De ter essa curiosidade de saber como é que funciona as técnicas terapêuticas para fazer essa transformação na própria vida. Porque passar pelas dores já foi passado, né? Não tem o que fazer. Nós já tivemos as nossas experiências, não tem o que fazer. Passamos, né? O que tinha no momento, nós agimos com a confiança com a mentalidade que nós tínhamos na época. E o passado nós não podemos mudar, o que nós podemos mudar é o hoje e o futuro. E o passado a gente não muda, a gente se cura do que aconteceu, a gente ressignifica o que aconteceu. Eu volto a dizer, a gente não pode prometer cura, mas vamos dizer assim, se cura no modo de dizer assim, a gente ressignifica para viver o hoje com um novo olhar, uma nova perspectiva sobre o que nos aconteceu para poder fazer diferente. E às vezes a gente passou anos ali se bobeando, vamos dizer assim, com algo que nos aconteceu, e aí a gente usa um óleo essencial, ele vai lá e desobstrui os canais energéticos, né? Ele faz fluir novamente a energia de gente. Eu não acredito que eu perdi tanto tempo guardando mágoa, rancor. Eu não acredito que eu passei tanto tempo me culpando com essa situação. Essa coisa era tão coisa boba, meu Deus. E a gente ficava lá perdendo tempo. Às vezes a gente perde tempo de ter novas amizades, de ir num evento, ir num passeio, porque o fulano, cicrano não se dá com não sei quem. Ai, Jesus amado, às vezes dá até preguiça, né, de pensar, a gente fica com picuinha às vezes. Meu Deus, eu digo isso por mim, né? A gente perde tanto tempo com tanta bobagem, e a vida passa, os anos passam, os meses passam, né? Não é fazendo um pouco causa da nossa história, nem da sua história, mas é que a gente sabe que tem solução, né, para muita coisa. A gente estando vivo tem solução. Nós estamos aqui vivo, graças a Deus, com saúde, né? Tem coisas para curar, tem questões da saúde que podem melhorar, mas nós estamos aqui tendo essa chance, né? Olha só o presente divino de Deus, ele nos proporciona tantas técnicas terapêuticas que parece que a cada dia nasce uma forma nova de nós nos tratar e cuidar do nosso corpo físico. Pro lado que você olhar, você vai ver alguém falando de uma maneira de cuidar do corpo. É chá, é escaldapé, é massagem, é reflexologia, acupuntura, meu Deus, é tantas maneiras é reiki, é aura master, fita energética, tem homeopata, meu, é tantas formas de se cuidar que
Sinceramente, não é desculpa mais para nós ficar sofrendo. Não tem mais muleta para se agarrar, porque essa não cola mais. Porque é impossível nós ficar ali sofrendo, dizendo que não tem solução, porque tem. Então, o tema do vídeo hoje foi, recapitulando, né, o que eu falei hoje sobre o ego. O ego, ele fala assim pra ti, não perdoa, não perdoa. Como é que tu vai perdoar se o fulano ousou fazer tal coisa pra ti? Como que você vai perdoar? Não, não precisa perdoar não, guarda mágoa. Como que ele ousou? Se você perdoar ele, é a mesma coisa que você concordar, passar a mão na cabeça dele do que ele fez contigo. Isso é o ego. Agora Deus te diz assim, o teu irmão errou, errou sim, fez errado, ou você errou, né? Também, porque a gente erra, né? A gente olha só para o outro, né? A gente pensa que é só o outro que errou conosco, que fez coisas erradas, e nós pensamos que somos os alecrins dourados, nascido no campo, sem ser semeado. É tão fácil, né, quando a gente olha para o outro e aponta os erros do outro, né? E se nós se olhar no espelho, se nós ousar pegar um caderno e escrever os nossos desapontamentos conosco mesma, a gente vai perceber que o que o outro faz, né? Ele é tão falho, né? Como ser humano, que ele tá na evolução, no grau dele de evolução e fazendo o que ele pode. Não é que a gente vai passar a mão na cabeça dele nem panos quentes. Às vezes é preciso sim se retirar, é preciso se afastar, preciso dar limites com clareza, conversas sinceras e francas. Aí, só que isso é uma coisa, e perdoar é uma libertação para nós mesmos. Isso não é sinal de fraqueza perdoar e nos perdoar. E dar limites também é muito importante, porque as mulheres são muito, ainda, né, muito vulgarizadas e desrespeitadas ainda, porque recebem piadas de mau gosto, a mulher não pode se vestir como quer de verdade, porque daí muitos já são saidinho, achando que as mulheres estão dando confiança, se ela vai usar roupa curta, um decote, se ela passa um batom, se ela se arruma. Agora a mulher ser bonita, antigamente era muito mais, né? Como na aula que eu tive ontem, na mentoria sobre as mulheres, antigamente só por as mulheres serem sozinhas, viúvas, desacompanhadas, estarem sozinhas, os homens iam lá e faziam o que queriam com as mulheres porque pensavam que elas estavam sozinhas, sem eira nem beira, não tinham nenhum homem dono dela, né? A mulher tinha que ter um dono, porque senão ela já estava sozinha e vulnerável. Aí iam lá, abusavam das mulheres, faziam o que queriam com as mulheres. E hoje não, hoje a gente está colocando a nossa voz no mundo cada dia mais e aprendendo a nos defender e sabendo o nosso lugar no mundo. E é por isso que mulheres fortes adoecem e criam doenças no corpo, porque elas têm que ir à luta, têm que dar conta mais do que o corpo precisa, e às vezes o corpo e a mente padecem, porque o corpo físico nosso, das mulheres, a gente não foi feita para tá, vamos dizer, abrindo picada, abrindo roça a machado, vamos dizer assim, de grosso modo, para você entender. Nós fomos feitas para ser mais ladies, né? Fazer o que nós quiser, mas o nosso corpo foi feito para ser a mulher mais delicada, mais sensível, não frágil, mas mais sensível, eu digo assim, na questão de delicadeza, para se pintar, passar seu batom, sua maquiagem. Eu não tô de maquiagem hoje, mas tudo bem. Para sermos femininas. E as mulheres perderam muito a delicadeza, né? Porque tiveram que ir à luta e ninguém precisa mais lutar, né? Já deu, né? A luta já passou. Agora é a hora de nós mulheres nos cuidar da saúde, do bem-estar, porque graças a Deus
temos tantas terapias hoje, né? E eu sou uma terapeuta que o meu foco é trabalhar o sagrado feminino, porque eu ainda preciso resgatar muito ainda a minha delicadeza e feminilidade. Saiu a palavra, o feminino. Porque eu também sou uma daquelas mulheres que teve que dar conta de tudo. Muita coisa. Que lavava roupa na sanga, com os pés descalços, trabalhava na roça, que pegou muito vigor, ia para a escola não sei quantos quilômetros caminhando, às vezes sem calçado, daquele solaço às vezes também. Então, o corpo físico, a saúde, ela cobra, né? Ela tem um preço de tudo isso. Só que hoje o assunto já está bem estendido, o vídeo já está longo e eu quero te convidar a se olhar mais, se olhar no espelho e se perguntar quando foi que você se perdeu de si mesma? O que foi que aconteceu que fez você parar de se cuidar, de se olhar, cuidar da sua autoestima, do seu bem-estar, colocar a sua voz no mundo com sabedoria, despertar a sacerdotisa que existe dentro de você? Porque nós mulheres fomos abafadas, caladas, porque somos femininas, né, a energia feminina, a energia Yin, que foi explorada há milênios. E como foi falado na aula ontem, as mulheres, quando viam uma moça lá que entendia de chás e de ervas medicinais, a palavra bruxa, como diz a professora Patrícia, a palavra bruxa, sabe o que significa? Moça que entendem de ervas medicinais. Esse é o significado da palavra bruxa. E foi deturpado por milênios, pensando que bruxa é aquelas que usam vassoura, que fazem macumba, bruxaria, que usam preto. Foi deturpado todos esses anos essa palavra. E essa palavra é moça que entende de ervas. Simples assim. E eu sou uma pessoa que tinha desenvolvido problema na tireoide, né? Porque eu não colocava para fora, eu engolia as coisas. E eu não estava sendo eu, a Maria, a sacerdotisa que veio para ser no mundo, que tem a intuição. Todas nós somos intuitivas, todas nós somos sacerdotisas, somos femininas e somos fortes, muito fortes. Para nós aguentar, esvair em sangue todo mês na menstruação, as mulheres que têm filho, que passaram já por tudo que já passaram, e a gente segue forte. A gente é muito, muito, muito forte. É isso que a gente precisa falar para nossas células, que a gente é forte e poderosa, e feminina e delicada. A gente pode usar bota se quiser, quer usar salto usa, quer usar calça jeans usa, quer usar vestido usa, mas a nossa delicadeza vai estar sempre ali. Você não precisa mais dar conta de tudo sozinha. Saiba que nas minhas redes sociais, no meu espaço holístico, você vai ser acolhida. Porque muitas vezes o que eu queria era ser acolhida. Muitas vezes quando eu falava alguma coisa que estava me acontecendo, eu só queria ser compreendida, escutada. Às vezes eu só queria eu não sou muito de dar abraço, por causa da minha sensibilidade energética, e eu acabo captando que hoje não tanto porque eu tô alinhada energeticamente, mas antes eu sentia muito mais a energia das pessoas e captava muito a energia das pessoas. E por isso eu não sou muito do abraço, mas muitas vezes eu só queria um abraço. E acolhida, na verdade eu só queria ser acolhida, e o momento que eu fui acolhida, eu me alinhei.
Porque nós mulheres, no fundo, o que que nós queremos é ser acolhidas. Quem é casada, os maridos, né, as mulheres só querem um abraço, às vezes, só querem está tudo bem contigo? Você precisa que eu faça um chá para ti, faça um suco, faça uma massagem nas tuas mãos, nos pés, na cabeça, não sei, te alcance um copo de água, você quer descansar um pouco, você quer que eu ajude a pegar o nosso filho para você descansar um pouco, você quer tomar um banho, você quer fazer um passeio um pouco, quer dar uma volta, quer respirar. As mulheres só precisam desse olhar holístico, olhar amoroso e com cuidado. Porque as mulheres, podem ter certeza, os homens, se tiver algum homem assistindo esse vídeo, às vezes se a sua esposa, a sua mulher tá aí, vamos dizer assim, esperneando, gritando, ou tá sem paciência, na verdade ela só precisa de pode descansar que eu tô aqui para te auxiliar, para te ajudar. Você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa para ti? Você quer dormir um pouco? Para quem tem filhos, quer que eu cuide do nosso filho um pouco? Só isso, são pequenos detalhes assim que das tarefas diárias que já aliviam os ombros das mulheres. Aí pode evitar tantos conflitos e tantas questões, né, do futuro. Pode, só do companheirismo de uma pessoa cuidar da outra, auxiliar a outra, né? Cuidar não é lá ir lá e fazer as coisas pela pessoa, né? Passar a mão na cabeça, não. Eu digo nessa coisa do companheirismo, né? Esse companheirismo de fazer as coisas em conjunto evita muitos problemas de saúde futuro, muitas ansiedades, muitas depressões. Pode ser muito mais leve o futuro se nós darmos as mãos umas para as outras, porque eu volto a citar a minha professora, quando nós mulheres nos damos as mãos, nós nos fortalecemos. E se nós soltar as mãos uma das outras, aí o sistema toma conta. Porque eles começam a burlar nossos direitos, começam a botar medo, a dizer que as mulheres são fracas e botar fraqueza dizer que as mulheres são fracas, né, que não dão conta e que é assim mesmo, que não tem solução. Só que a gente sabe que tem solução, porque nós já temos isso dentro de nós, essa força e essa autocura. Então, olha, quando o seu ego querer mandar em você, diz: ego, eu sei me virar, eu sei me cuidar, tá tudo bem, eu sei ter conversas sinceras, dar limites, eu sei pedir ajuda, eu sei dividir as tarefas. Ego, eu sei perdoar, é divino, perdoar é de Deus, eu não preciso andar de mãos dadas com quem me feriu, com quem me ofendeu, mas tá tudo bem, eu liberto a pessoa para ela viver a vida dela, para ela ser quem ela quiser, ela tá no momento dela, no tempo e espaço dela, tá tudo bem. E eu dou o direito de ser livre e soltar os emaranhados. Tô muito muito filosófica hoje, e para falar a verdade, hoje eu tava era com preguiça de gravar esse vídeo para vocês. Aí, só que algo me fez vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu fui assim imbuída de uma força hoje, de uma vontade de vir aqui falar com vocês um pouco. Então curta e compartilha esse vídeo. E envia para uma mulher, se você é homem, compartilha aí com uma amiga, com uma esposa, com uma mulher, com a sua mãe, não sei com quem. Que eu sou terapeuta atendendo no físico e online também, então não é desculpa para não se tratar, porque eu atendo online também à distância. E o pagamento é bem facilitado, porque pode ser via Pix ou com o link de pagamento. Então não tem fronteiras para fazer o Reiki ou Aura Master, que rastreia as células cansadas de medos, fobias.
Até mais. Tchau.